Bem, gente, como prometido, agora vamos para a segunda parte do vídeo, tá? Dando continuidade ao módulo 7. Na primeira parte, eu destaquei sobre quais os serviços farmacêuticos que podem ser prestados na farmácia, o que é que deve ter para que eles possam ser prestados, né? A gente viu principalmente a parte do estabelecimento em si, né, que deve dispor de um ambiente privativo, por exemplo, se for fazer administração de medicamentos e tal. E também foi destacado sobre a higienização das mãos, a importância da higienização das mãos, porque que deve estar sendo realizado. E vamos agora diferenciar a higienização simples da higienização antisséptica, né? Porque às vezes a gente fica com essa dúvida, por que simples e antisséptico? Eu não entendi. Então, a gente vai entender a finalidade e aí, com base na finalidade, a gente vai entender o porquê que tem essa diferença, tá? Então, entendendo a diferença da higienização simples. A finalidade dela, remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. E a duração desse procedimento tem em torno de 40 a 60 segundos, então mais ou menos 1 minuto para isso. A gente diz, vale, meu Deus, tudo isso, passar 1 minuto lavando as mãos, mas você seguindo passo a passo, de forma adequada realmente a este tempo. E é o tempo adequado para que realmente essa higienização esteja sendo feita de forma adequada, tá? Então, a gente viu que a finalidade dela é remover os micro-organismos que ficam nas camadas superficiais. Então, são aquelas mais superficiais, né? A questão do suor, né? Outras características que envolvem, como a oleosidade, células mortas. Então, ela vai tirar mais essa sujidade, teoricamente visível, né? Que, né, acaba que propondo a permanência e a proliferação de micro-organismos. Então, essa sujidade que fica na minha mão, ela vai permitir isso. Então, a higienização simples, ela consegue remover isso, né, por meio do sabão, certo? Então, essa é a parte da higienização simples. Em relação à higienização antisséptica, ela tem a finalidade de promover a remoção de sujidades e de micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos com o auxílio de um antisséptico. Então, como vocês podem perceber, ela vai remover sujidades e micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos com o auxílio de um antisséptico, diferente da simples, que ela vai remover mais a parte da sujidade em si, do suor, da oleosidade, de descamação, né, células mortas e tal. Que essa parte da higienização simples é como se tirasse o que acaba que propiciando a proliferação, que pode aumentar a proliferação, pode levar à permanência desses micro-organismos, diferente da antisséptica, que ela vai trabalhar justamente em quê? Na remoção de sujidades e dos próprios micro-organismos. Então, ela atua como fosse algo a mais, bem mais profundo, né? Pode dizer assim, bem mais intenso em relação à higienização. E em relação ainda sobre a higienização antisséptica, ela traz a questão do antisséptico, né? Que você, no caso, a gente pode substituir o sabão por um antisséptico, por exemplo, álcool gel, ou algum degermante, ou outra substância que seja específico da antissepsia das mãos. E esse procedimento também dura em torno de 40 a 60 segundos. Eu aqui não quis trazer algo mais específico, porque não são só esses dois tipos de higienização. Como na apostila ele traz sobre esses dois tipos, preferi trazer eles dois e diferenciar para vocês entenderem. Então, é importante vocês saberem. Por quê? Temos outros tipos de higienização. Por exemplo, quem trabalha em centro cirúrgico tem realmente a higienização que é feita antes da cirurgia. E aí é uma outra técnica, outro tempo na duração. Então, varia muito a depender do procedimento que você vai realizar. Enfim, vai variar, mas pelo menos isso aqui é importante, é crucial a gente entender a princípio, tá certo? E aí tem também os produtos que são utilizados, né? Enfim, assim, eu sei que tem esses dois tipos de higienização, mas quais os produtos que eu vou utilizar? Os produtos utilizados na higienização das mãos são o sabonete comum, preferencialmente na forma líquida ou em espuma e um agente antisséptico, como eu falei. Por que preferencialmente na forma líquida? Porque é o que vai garantir, né,
entre aspas, né? De uma certa forma, que a própria questão da a facilidade, você lavar as mãos, de você só, vamos supor, se é naqueles, geralmente a gente usa no banheiro, né? Deixa no banheiro, enfim, para lavar as mãos, ele é melhor, até mais questão de você manusear, como se, por exemplo, você está usando sabonete em pedra, ou sabão em pedra, né? Em barra, na verdade. Então, não é tão indicado assim, né? Diferente do líquido que você só aperta ali e já sai, enfim, até para a questão de espalhar, ele se torna melhor. E a questão do agente antisséptico. Então, em relação aos produtos que são utilizados na higienização, a depender da higienização que você vai fazer, a gente tem esses produtos. O sabonete comum, ele é um produto que remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas, mas como não possui antimicrobianos ou os contém em baixas concentrações com a finalidade de conservante, não possui efeito antisséptico. Então, por isso a diferença da higienização simples para a higienização antisséptica. Porque o sabonete comum que a gente utiliza e tal, ele vai remover a microbiota transitória, que é aquela que não permanece, tá? Não é aquela que fica, é somente aquela que a gente adquire pegando alguma sujidade, em algum ambiente. E aí ela é transitória. Então ele tem essa característica, né, de remover esse tipo de microbiota. E ele não possui antimicrobianos, que é realmente para matar os micróbios, tá? Eles podem até ter, mas em concentrações reduzidas, que não vai chegar a realmente agir contra o micróbio. E aí não vai, às vezes é somente para questão de conservante, né, do próprio sabonete, aí eles colocam esse antimicrobiano, mas não na concentração que realmente ele agiria como um antisséptico. Então, por isso que ele não possui esse efeito. E aí há essa diferença da higienização da mão, né, simples, e da higienização antisséptica, tá? Em relação aos agentes antissépticos, eles têm ação antimicrobiana, devendo ser usados quando não houver sujidade visível nas mãos. O agente mais comumente empregado é o etanol em solução a 70%, que é o álcool, tá? E aqui eu até vou destacar para vocês em relação à sujidade visível. Tia, sim, mas a tia falou que a gente não vê a sujidade e tal, certo? Mas vamos supor, você tá vendo, às vezes a gente vê quando as nossas mãos estão sujas mesmo, você tá vendo que a sua mão ela não está, dá até aquela textura diferente realmente de sujo. Então você percebe que se você passar o álcool ali, é capaz de sair o sujo, a sujidade quando você friccionar as mãos. Então, o que é indicado? Se você vê que realmente suas mãos estão sujas, e que estão precisando de uma higienização com sabonete, enfim, você vai fazer isso. E aí após você pode estar até utilizando um antisséptico, mas se você vê, não tem sujidade, enfim, eu vou utilizar o agente antisséptico, né? O mais comum, o álcool a 70%. Como o efeito se dá por desnaturação das proteínas, das bactérias, é necessário que a solução alcoólica encontre-se entre 60% e 80%, pois as proteínas não se desnaturam com facilidade na ausência de água. Então, a execução de qualquer serviço farmacêutico ela deve ser precedida da antisepsia das mãos do profissional, independente do GPI. Então, independente que você vai usar a luva, enfim, o que você for usar, você vai sim ter que fazer a antisepsia das mãos. E preferível que seja entre 60% a 80%, porque como a gente viu, ele atua desnaturando as proteínas que ficam geralmente na camada que reveste a bactéria, né? Tá aqui como se fosse a bactéria, então a camada que reveste possui, né, constitui proteínas que envolvem. Então, essas proteínas, elas precisam ser desnaturadas, ou seja, desfeitas. E para isso tem que ser um álcool, né, uma solução alcoólica entre 60% a 80%. Menor que isso não vai agir, não vai fazer nada. Por quê? Justamente pela ausência da água, elas não se desnaturam facilmente, né, as proteínas. Por isso que é importante você ficar lavando as mãos, porque dependendo do sabonete, ele vai atuar quanto a isso, né, do sabão, enfim. E também a importância de fazer uso dos antissépticos, porque eles possuem ação antimicrobiana, tá? Mas é sempre importante você visualizar se tá com sujidades visíveis ou não. Se tiver, claro, você vai usar o sabão. Se tiver, você vê que não, que você não fez quase nada e não tem a necessidade de lavar, você passa o álcool a 70%, independente do serviço que você for fazer e se tem EPI ou não. E aí, gente, encerra essa parte de higienização, tá? Trazer um pouco agora sobre o conceito de anatomia. O que é anatomia? Como a anatomia se divide, tá certo? Pra gente entender um pouco sobre essa parte.
No seu conceito, né, geral, a anatomia ela é considerada como a ciência que estuda macro, né, então de uma forma grande, e microscopicamente, constituição e o desenvolvimento dos seres organizados, ou seja, dos seres vivos. Então, dos seres que possuem órgãos, dos seres que possuem organelas, células, enfim, tecidos, enfim. Então, ela vai estudar de forma macro e de forma micro, certo? Aqueles seres que são organizados. Então, ela é considerada essa ciência. A amplitude da anatomia compreende, em termos temporais, desde o estudo das mudanças a longo prazo daquela estrutura, no curso de evolução, passando pelas mudanças de duração intermediária, em desenvolvimento, crescimento e envelhecimento, até as mudanças de curto prazo, certo? Associadas com fases diferentes de atividade funcional normal. Então, ele quer, de uma forma resumida, ele quer dizer aqui que a anatomia ela vai estudar compreende desde as mudanças temporais, desde os estudos das mudanças a longo prazo daquela estrutura. Então, um órgão que fica envelhecendo, por exemplo, uma célula, então ela tem um prazo de envelhecimento, de amadurecimento até chegar realmente à sua morte, né, da célula. Então, a anatomia ela vai estudar todo esse processo, desde a sua duração de forma permanente à sua duração intermediária, né, que envolve o desenvolvimento, envolve o crescimento e o envelhecimento. Há também as mudanças de curto prazo, então algo que leve a uma vida inteira para mudar a algo que seja pontual, que tenha diversas fases, que tenha essas diversas e constâncias mudanças durante essa fase transitória, ela também estuda, tá? Então ela vai estudar justamente essas mudanças que acontecem no organismo. A anatomia é uma coisa bem importante de vocês entenderem, é que um excelente e um amplo conceito de anatomia foi proposto em 1981, então há uns 39 anos, né, há 39 anos atrás, pela American Association, enfim, sou péssima em inglês, enfim, por essa associação de anatomistas, que eles traziam que a anatomia era a análise da estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações de estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais, tem como metas principais a compreensão dos princípios arquitetônicos da construção dos organismos vivos, a descoberta da base estrutural do funcionamento das várias partes e a compreensão dos mecanismos formativos envolvidos no desenvolvimento destas. Então, assim, de uma forma geral, eles traziam um conceito bem maior, mas que quer dizer o que a gente acabou de ver, que é o conceito mais reduzido e atual da anatomia. Então, ele trazia como se fosse estudando todas as mudanças, todos os fatores que envolvem, né, os fatores genéticos, os fatores ambientais, que envolvem a anatomia do corpo, tá? E os mecanismos formativos que estão envolvidos. E aí eu trouxe aqui o conceito mais novo, né? A amplitude da anatomia, que compreende essa ciência que vai estudar a constituição, o desenvolvimento dos seres organizados, tá? Em termos de tamanho, né, da estrutura estudada, vai desde todo um sistema biológico, como a gente tem o sistema cardiovascular, o sistema neurológico, o sistema digestivo, o sistema geniturinário, o sistema vascular, passando por organismos inteiros e os seus órgãos, até as organelas celulares e macromoleculares. Então, a gente vem desde um órgão, desde um sistema, na verdade, vem para o órgão, vem para a célula, até chegar nas próprias organelas das células, né? E as macromoléculas. A palavra anatomia ela é derivada do grego anatomy, ana, quer dizer através de, e tome, corte. Então, por algum tempo, é como se a anatomia fosse somente a parte da dissecação. Como ele vai trazer mais na frente, a dissecação deriva do latim, dis quer dizer separar, secar e cortar. Então, é equivalente etimologicamente à anatomia. Então, contudo, atualmente, a anatomia é a ciência, enquanto dissecar é um dos métodos que envolve. Até um certo tempo, entendi-se que a anatomia era como se fosse voltada somente para dissecação de corpos, enfim. Só que hoje eles entendem o quê? Que a dissecação é uma parte da ciência da anatomia que envolve esse processo. Seu estudo tem uma longa e interessante história, né? Se a gente for realmente a fundo, estudar um pouco sobre a anatomia em si, como surgiu,
tem toda uma história por detrás, desde os primórdios da civilização humana, inicialmente limitada ao observável, ao olho nu e pela manipulação dos corpos, expandiu-se ao longo do tempo graças à aquisição de tecnologias inovadoras. Atualmente, a anatomia ela pode ser subdividida em 3 grandes grupos. Então, ela veio desde lá dos princípios, dos primórdios, quando existiam sim os médicos que estudavam como, né, às vezes um doente que estava passando por algum processo, né, doentio, convalescendo, eles iam lá abrir o corpo para ver o que é que se tratava. Então, desde aqueles primórdios de técnicas bem rústicas às técnicas inovadoras que temos hoje, que envolve toda essa parte, né, da saúde, do estudo e no caso da anatomia, né, questão da manipulação dos corpos, como é feito para a preservação desses corpos, a aquisição dos corpos, né, para serem estudados, enfim, tem toda uma burocracia, um processo que está por detrás disso, que eu só trouxe mesmo um conceito para vocês entenderem. E aí a anatomia ela é atualmente entendida e pode ser dividida em 3 grupos, que é a anatomia macroscópica, a anatomia microscópica e a anatomia do desenvolvimento, certo? A anatomia macroscópica é o estudo das estruturas a olho nu, utilizando ou não recursos tecnológicos os mais variáveis possíveis. Então, o que é que vocês entendem, o que é que dá para entender por isso? Que a anatomia macroscópica é aquilo que meu olho pode enxergar. Então, eu vou estudar a constituição, por exemplo, de um coração, eu vou estudar o cérebro, eu vou estudar o fígado, o sistema digestivo, enfim, o sistema esquelético. Então, são essas partes que eu consigo ver, eu consigo estudar. Posso envolver outros recursos, ou os recursos tecnológicos ou não, vai ficar a meu critério. Mas a macroscópica é aquela que estuda algo a olho nu que eu consigo enxergar, tá? A anatomia microscópica, ela vai estar relacionada às estruturas corporais invisíveis, que eu não consigo enxergar se não for com o uso de instrumental para ampliação, como lupas, os próprios microscópios ópticos ou eletrônicos, né, que a gente utiliza. E este grupo ainda no microscópio, ele é dividido em outros. Na citologia, que como o próprio nome diz, logia quer dizer estudo, então é o estudo da célula. A histologia, que vai estudar o tecido, né, o tecido muscular, o tecido... Aí dentro do tecido muscular a gente tem a divisão, tecido muscular estriado, tecido muscular liso, enfim. E como estes se organizam para a formação de órgãos. Então a gente mas a gente percebe aqui que o microscópico ele vai estudar justamente o que a gente não consegue ver a olho nu, que eu preciso de alguns instrumentos como microscópio ou lupas, né, para fazer o estudo. E ainda se divide em citologia e histologia. Citologia vai estudar a célula, histologia vai estudar os tecidos e como eles se formam, como eles se compõem e se unem para formarem os órgãos, né? Porque a gente tem a célula, os tecidos e os órgãos e formam os sistemas, tá bom? E aí, por fim, a gente tem a anatomia do desenvolvimento, que vai tratar sobre o quê? Estudar o desenvolvimento do indivíduo a partir do ovo fertilizado até a forma adulta. Então, ele vai acompanhar esse desenvolvimento, desde lá da fertilização do óvulo com o espermatozoide até a forma adulta, né? Até realmente se formar. Tem a criança, tem a fase adolescente, enfim, chegar à forma adulta, tá? Ela engloba a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento até o nascimento. Então, ele envolve esse nome esquisito, embriologia, que vai estudar do desenvolvimento até o nascimento, tá bom? Como também alcançar a forma adulta do indivíduo. Então, a anatomia ela se subdivide entre esses 3 grandes grupos, tá bom? Então, é isso o conteúdo de hoje, tá? Bem simples, bem relax. Vocês vão estar acompanhando na apostila dessa primeira parte. Na próxima aula eu vou trazer sobre os serviços que são prestados de uma forma geral, tá certo? Temos aí o exercício, somente 4 questões bem fáceis de serem respondidas. Qualquer dúvida podem sim estar me procurando. O prazo da atividade até quinta-feira, vocês podem estar me enviando e qualquer dúvida, sigo à disposição para qualquer esclarecimento. No mais, fiquem em casa e assistam a aula, leiam a aula, estudem um pouco e façam as atividades. Beijão!